Hoje é um dia especial para nós, porque depois de um longo tempo, nós temos de volta o nosso Gerson Simões Monteiro, né? Já fez muitas palestras na casa aqui, há muitos anos, né? Que você não vê aqui. A casa era ainda aquela casinha simples. A casinha, né? Olha, para vocês terem uma ideia de quanto tempo o nosso Gerson não nos visita. Para quem não conhece Gerson Simões Monteiro, um homem, um espírita atuante no movimento espírita. Desde os tempos de UZEERJ, né? Você foi vice-presidente lá na época do Paiva Melo, né? Presidente, 20 anos da UZEERJ. Da UZEERJ, né? E depois foi presidente. Foi vice e depois foi presidente. Sim, claro. Foi vice, depois foi presidente. Claro. Passou a presidência depois da Fundação Cristã Espírita Paulo de Tarso, da nossa Rádio Rio de Janeiro. Hoje eu sou vice. Hoje eu vice-presidente. E realiza um trabalho aqui em Jacarepaguá, há muitos anos, no Hospital Santa Maria. 57 anos. 57 anos, todos os domingos, no Hospital Santa Maria. Então, é com essa autoridade de quem realmente pratica a doutrina espírita, de quem divulga a doutrina espírita. Muitos de vocês devem ouvir o programa, um dos programas que ele realiza, acho que o que tem mais popularidade, audiência, é o Debate na Rio, né? Há 20 anos. Então, o Gerson é essa figura ímpar no movimento espírita, ponto de referência para todos nós que queremos fazer mais na presente encarnação, aproveitar melhor a nossa encarnação. E hoje ele nos visita para divulgar um livro que ele escreveu, que é justamente Morreram e Voltaram para Contar. Então esse é o tema que ele vai nos trazer na noite de hoje. O livro, depois nós vamos fazer uma relação para aqueles que quiserem ao final adquirir o livro. Nós talvez não tenhamos o número suficiente para todos que desejarem adquirir, nós vamos fazer uma relação e é só passar na biblioteca, depois na livraria e fazer a sua encomenda, então. Então, com a palavra, o nosso Gerson Simões Monteiro, para a alegria de todos nós. Pode falar sentado. Estou pedindo para falar sentado. 77 anos, a coluna não está tão assim católica ou espírita. Mas o livro aqui está. Morreram e voltaram para contar. O título e o livro têm história. Eu sempre ouvi que eu comecei no espiritismo por volta dos meus 15, 16 anos. Aliás, nunca parei. Estou fazendo 60 anos de espiritismo ininterrupto. E sempre ouvi assim, vem cá, alguém que morreu já voltou para contar? Eu digo, ouvi isso a vida inteira. Um belo dia, eu cismei e quis fazer um livro que abordasse o segundo princípio fundamental do espiritismo. Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo que ele fala dos sinais dos tempos, ele diz que nessa nova era, a era da fraternidade, que a humanidade iria aceitar, muitos iriam aceitar, e aceitará os princípios fundamentais do espiritismo, que são a existência de Deus, isso é Allan Kardec, a imortalidade da alma, a evolução do espírito pela reencarnação e a comunicação com os espíritos. Interessante que depois, quando eu fui ler Leon Denis, aí que eu entendi quando ele disse que o espiritismo não seria a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Ou seja, as religiões iriam absorver esses princípios fundamentais do espiritismo. Pois bem, então Kardec coloca lá em A Gênese, Sinais dos Tempos. E comecei então a trabalhar nesse livro a questão da imortalidade da alma, porque, meus amigos, isso é fundamental.
se nós não tivermos uma certeza da vida após a morte, fica difícil. Para aqueles que não sabem, nessa existência, perdi 3 filhos com câncer, 2 netos com câncer, mulher com câncer, 6. Se, porventura, eu não tiver certeza disso, estaria louco nesse momento, né? Até quando desencarnou a minha filhinha, lá no Hospital Servidor do Estado, veio uma ideia, joga-se lá embaixo, lá do 9º andar, e eu respondi ao Espírito, meu irmão, se eu fizer isso, tão cedo eu não vou abraçar a minha Alcione. Pois bem, então, eu acho fundamental para nós espíritas a imortalidade da alma. Claro que depois eu escrevi um outro princípio fundamental, reencarnação é possível provar. Que ficam dizendo assim os cientistas, não, o fato sugere a reencarnação. Então eu falei, não, eu vou escrever o livro e vou provar que a reencarnação é um fato. Só que os 6 últimos livros pela editora Novo Ser, nós cedemos os direitos autorais para o lar Anália Franco, Avenida Marechal Rondon, 875 no Rocha. Alguém conhece a instituição? Muito bem. Então, todo segundo domingo tem um almoço, benefício das nossas crianças, que são 85. Eu estou ligado à instituição há 50 anos. Comigo tudo é assim, é 50, é 60, 40, Rádio Rio de Janeiro 28 e vai por aí. Bem, dito isso, eu comecei, que eu sempre fui muito pesquisador mesmo, do pensamento de Kardec, principalmente de Allan Kardec, que é a base, né? E lá, estudando o livro dos médiuns, no capítulo 3º do método, Allan Kardec diz o seguinte, quando você quiser provar que a alma existe, o espírito existe para alguém que não aceita, materialista, etc., o capítulo é exatamente do método. Você tem que começar a provar a ele, não que está longe, falar com os espíritos. Chico Xavier psicografou mais de 400 livros e vai por aí, etc. Você tem que provar que ele, qual é o seu nome? Jorge, você é um espírito encarnado. Quando eu, aliás, era muito gordinho, tinha um companheiro que dizia que eu era um espírito bem encarnado, porque aí veio o diabetes, graças a Deus eu fui obrigado a emagrecer. Bom, então você tem que provar que você é um espírito encarnado. É o que está mais perto da pessoa. Então, a partir desse momento, eu coloquei no livro, meu livro tem uma ordem didática, né? Fui professor também, então a didática faz parte da minha formação cultural. E comecei com os fenômenos de bicorporeidade. Bicorporeidade, Santo Antônio de Pádua e Santo Afonso de Liguori, citados por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Santo Afonso de Liguori estava em Nápoles e foi visto no Vaticano cuidando de um papa que estava prestes a desencarnar. O nosso querido Santo Antônio de Pádua estava pregando na Itália, adormeceu e naquele mesmo momento estava em Portugal salvando o pai de um crime que ele não havia cometido. O fenômeno é realmente impressionante, porque quando Antônio de Pádua aparece, materializado, o pai já ia no cortejo para ser morto. No momento em que o cortejo passa no local onde estava enterrado o jovem assassinado, o jovem se levanta, o espírito também se materializa e diz: não foi o pai de Antônio Martins de Bulhões que me matou, foi o vizinho, seu fulano de tal, que era inimigo do pai de Antônio e que colocou a culpa, né? Enfim, e aí salvou o pai. Ele volta e diz para os fiéis: olha, estive lá agora em Portugal, salvei meu pai, etc.
Claro que talvez, ou poucos acreditaram. Mais tarde chega uma carta de Portugal dizendo: olha, Antônio esteve aqui no dia tal, salvou o pai dele, etc. Tanto que a Igreja Católica canonizou os dois mais depressa por eles terem sido vistos em dois lugares ao mesmo tempo. Isso é muito importante, o que eu estou narrando isso, porque por volta de 1975, devido à morte dos meus dois filhos, que primeiro perdi Alcino, depois o Sérgio, as coronárias ficaram realmente, fiquei adoentado, quando um amigo meu disse: olha, o Dr. Fritz está atendendo lá em Caratinga, Minas Gerais. Eu fui, e o Fritz, o verdadeiro, que tem uma fritaiada por aí que não está com nada. Por que eu posso dizer que é verdade? Porque quando eu fui a Caratinga, na sala, o médico estava, o Dr. Fritz estava incorporado, no Antônio Salles. O meu irmão, que havia sido tratado e curado de ataques epiléticos, ele foi à frente, eu atrás. O Fritz vira-se para ele e disse assim: esse é meu antigo cliente. E para mim não falou nada, porque eu nunca tinha estado lá. Bem, e aí ele: você sente uma dorzinha aqui, etc. Não tinha dito nem para minha mulher. E me marcou para ser cirurgiado nas reuniões de materialização. Pois bem, então comecei a ser tratado. Dr. José F. Gleber, né, André Luiz, Dr. Bezerra, enfim, aquela turma toda. Trazia um aparelho que devia ser laser, que fazia um traço aqui, limpando minhas coronárias. Enfim, um japonês trouxe, me fez uma cirurgia aqui nas mamárias, materializados. O médium também. O médium fica numa cabine, nós aqui os doentes do lado de cá, abre-se a porta e os espíritos saem da cabine, já materializados, Palminha, Zé Grosso e companhia. Pois bem, esse japonês me fez uma operação na mamária, um outro me deu uma injeção luminosa lá dentro do coração, e foi por aí. E a última reunião em que eu fui tratado, Dr. José F. Gleber trouxe uma coisa, radiografia do mundo espiritual, colocou aqui e fez assim: Bezerra, examina. Aí o doutor Bezerra: está de alta, curado. Mas pobre, quando vê muito esmola, desconfia. Desencarna o seu Ramiro Viana, que era o vice-presidente, que trabalhou com Peixotinho e que tinha sido indicado pelo Chico para dirigir a reunião. Quando o Chico vem aqui, a Marieta Gaio, eu disse: Chico, Dona Maria, a presidente, está dizendo que o seu Ramiro desencarnou, como é que fica quanto a ela? Quanto a ela, o que Emmanuel costuma dizer: o que está dando certo não deve ser mudado. E quanto a você, segura o bastão e não larga o bastão. Foram 30 anos indo e volta, indo e vindo para Caratinga, 485 quilômetros para ir, para voltar, Rio Bahia, mas graças a Deus nunca aconteceu nada. Pois bem, e na primeira reunião, na primeira não, segunda, terceira, eu já havia sido atendido no biomo onde nós os doentes ficávamos, e fui colocado já nas cadeiras no salão. Ouvi a voz do Chico Xavier dentro do biombo. Eu ainda disse assim: uai, que eu morei 5 anos em Juiz de Fora, né? Uai do mineiro, uai, o Chico por aqui. Mas, aí nisso o seu Ramiro: Gerson, o Chico quer te abraçar. Aí eu saí. Na hora que eu o abracei, eu fiz assim, curvei, porque ele era pequeno. Eu chorava e o Chico chorava, porque eu pensei que ele tinha desencarnado. Então,
E o Emanuel, o guia espiritual dele, assim do lado, pegou a minha mão, que a gente não toca nos espíritos, colocou aqui no queixo, temperatura normal, que espírito não quer dizer defunto, aquela temperatura normal, e pegou minha mão e passou na túnica de senador romano, que ele estava com a túnica de senador romano, e nos fundos, o doutor Bezerra dizia assim: Chico, está na hora de nós irmos embora. É porque o Chico ia visitar parentes lá. Nós tínhamos parentes do Chico, faziam parte desse grupo de materialização, lá do grupo. E um belo dia, na Marieta Gaia, o Chico convidou o grupo para almoçar com ele. Ele está lá almoçando, almoço informal, nada de mesa, ele e tal. Aí eu me aproximei também, aí eu baixinho: Chico, você está sabendo? Queria a confirmação, porque mais tarde eu ia ter que dar o testemunho. Você está sabendo que eu te abracei materializado em Caratinga? Ah, isso é coisa do doutor Bezerra. Tem até sonoplastia. É coisa do doutor Bezerra. Bem, então, ora, o corpo de Chico estava em Uberaba. Sabe a quantos quilômetros? De 700 a 800 quilômetros. E o espírito dele materializado. Ora, se o nosso irmão Chico Xavier fosse católico, ele seria canonizado também. Porque nós tivemos o prazer de vê-lo em 2 lugares ao mesmo tempo. Essa, para mim, é uma das maiores provas da imortalidade da alma. Santa Fonte de Lugori, o nosso querido Santo Antônio de Pada e o nosso Chico Xavier. Eurípides Basanufo, estão aqui me lembrando, aí já foi ponto, tá? Para não esquecer. Eurípides Basanufo também, enfim. Bom, então eu começo mostrando a prova da imortalidade da alma através dos fenômenos de bicorporeidade. Mais adiante, eu trabalho com experiências quase morte, que isso é da modernidade. Dr. Raimundo Moody, Elizabeth Huber-Kloss, experiências, livros publicados, e as experiências quase morte também é uma prova de que existe alguma coisa independente do corpo. Porque no caso da bicorporeidade, se o Chico estava, o corpo em Uberaba, e ele em Caratinga, falando, emocionando, chorando, vida inteligente, independente do corpo, do cérebro, morrendo isso, que é o corpo, a alma continua a viver, esse ser independente, essa alguma coisa que vive fora, inteligentemente, é uma prova da imortalidade da alma. Nas experiências quase morte, eu coloco 2 fatos, da Lift Lu, psicóloga também, pedagoga, e do menino do Chiquinho. Vocês estão lembrados? Um menino, eu tenho que saber até que horas eu vou falar. Não, até que horas. Tá. Isso é bom para eu. O Chiquinho saiu no jornal, na época, na imprensa. Ele tinha 12 anos, estava na Praia Vermelha, lá na Urca, quando ele foi flechado. Um cidadão holandês, só porque os meninos estavam lá brincando na praça, etc., ele flechou, foi levado para o hospital Miguel Couto, e praticamente depois ele conta que um senhor de barbas brancas e cabelos brancos, eu digo, só deve ser o nosso Bezerra de Menezes, foi trazendo para que ele tomasse o corpo novamente. E ele conta os fatos, primeiro, não é espírita, não tinha conhecimento, e narra os fatos com uma precisão indescritível, demonstrando que além do corpo tem algo que vive independente, inteligência que vive independente, portanto, do cérebro, né?
da vida física, da vida material. Bom, aí eu vou andando. Fenômenos na Bíblia, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Eu escrevi, aliás, continuo escrevendo no Extra. No jornal impresso foram 14 anos. E agora eu sou blogueiro do Extra, né? Continuo escrevendo. Toda semana tem lá o meu artigo. Eu escrevi um artigo, como é que é? A primeira sessão espírita na Bíblia. Como eu tenho e-mail, o que eu recebi dos nossos irmãos evangélicos, recebi de uma teóloga, o senhor não pode interpretar a Bíblia. É que eu provei por A mais B que Saul, quando estava para brigar com os filisteus, você está balançando a cabeça que conhece o texto, né? Ia brigar com os filisteus, aí ele utilizou o Urim. Aliás, o Hermínio Miranda, num livro Extraordinários Fenômenos Mediúnicos, nosso irmão Hermínio Miranda regressou para a pátria espiritual. Saiu daqui e foi para melhor, né? Ele foi. Ele fala sobre Urim, que seria, sabe o que, de hoje? Os búzios. No fundo seria isso. Consultou os búzios para saber se ele devia brigar com os filisteus, e nada. Não veio nada em sonho. E ele cada vez mais preocupado. Foi quando alguém disse assim, olha, aí em Endor, numa gruta, que antigamente as pessoas viviam em grutas, né? Naquela região lá, tem uma pitonisa, a pitonisa de Endor. Naturalmente devia ser padrão alto, né? Classe A de pitonisa. Ele então se disfarçou, e quando chega na porta da casa dela, ela pede, aí ela vem, o que você deseja? Ah, eu queria que você chamasse o Samuel, que era o orientador dele, espiritual, etc. Ela ficou receosa, porque o Saul havia baixado decretos, resoluções, que não se podia falar com os mortos, etc., aquela coisa toda, punição. Ela, percebendo que podia estar sendo traída, ela ia recuar. Nisso, o Saul, eu pensei que quando eu li o texto no Velho Testamento, que o Samuel usou da psicofonia, mas não foi. Ele se materializou. Leiam esse capítulo no livro do Humberto de Campos, Lázaro Redivivo. Ele se materializou. Quando a pitonisa entendeu que era o próprio Saul que ali estava, ele se materializou e ela não pôde fazer nada. Bem, amigos, leiam o discurso que o Samuel faz naquele momento para o Saul. É realmente lapidar. Deixa de orgulho, volta para casa, deixa disso, paz, e vai. E terminou dizendo, olha, se você não atender a esse aconselhamento, amanhã você e seus filhos estarão mortos. E o nosso querido Saul, o rei Saul, não atendeu a orientação espiritual do Samuel, vai brigar com os filisteus, morre ele e os seus filhos. E aí a gente vê uma série de interpretações que não era bem aquilo. Amigo, está lá. Primeira sessão espírita na Bíblia. Não posso fazer nada. E sabe quem me disse isso? O grupo que nós fazemos parte. Por isso que às segundas-feiras eu não pude vir aqui, que eu dirigia a reunião de desobsessão. E eu dizia que só podia faltar na reunião de desobsessão só com mulher morta, com a mãe morta, né, Jupiaro, que era a média lá. Só a mãe morta. Como minha mãe já havia morrido, então não podia faltar. Bom, e
na nossa reunião de sextas-feiras, o Luiz Carlos de Caxias levou um pastor amigo dele, rapaz, muito mente aberta, foi que aí ele me deu serviço. A maior dificuldade de pregar a Bíblia é no Velho Testamento. Aí fiquei só ouvindo, né? Ele estava dando serviço para mim. Aquela história do Saul, porque ele disse assim, foi a primeira sessão de espírita na Bíblia. Quer dizer, ele mesmo que entregou. Falei, no dia seguinte, que escrevi esse artigo para o Jornal Extra. Então aí está. Voltou para contar. Alguém já voltou para contar? Está lá na Bíblia. Velho Testamento. Bom, aí eu vou andando. Jesus. As provas da imortalidade da alma dadas pelo Cristo. Certo dia, devia assim, pela manhãzinha, 5, 6 da manhã, Jesus leva Pedro, João e Tiago ao Monte Tabor. E quando eles estão lá em cima, aparecem 2 espíritos materializados, Elias e Moisés. Esse também, quando eu escrevo no Extra, eu coloco, Jesus falou com 2 mortos, porque, né, segundo Moisés, vamos dizer, estaria proibido falar com os mortos. Moisés era um morto, estava ali. Só que ele vinha revogar as disposições em contrário. Tem algum advogado por aqui? Tem, né? Obrigado. Entendeu a linguagem? Revogado as disposições em contrário. Entendeu? Hein? Não, revogou. Revogação, é revogação mesmo. Revogou. Porque ele estava ali. Se ele proibiu, se ele como morto aparece, da maior autoridade espiritual do planeta, e o Elias também. Claro que o Elias era para dar a prova que ele de fato era, teria reencarnado como João Batista e já tinha voltado. Bem, ora, quando os discípulos vão descendo o Monte Tabor, o João, Pedro e Tiago foram conversando entre si, assim como ninguém quer nada. Vem cá, mas o Elias, segundo os profetas, o último é o Malaquias, antes de Jesus, do Messias, o Elias teria que vir na frente. O Elias já estava lá. Então Jesus não é o Messias. Uma vez num programa Sem Censura, velhos tempos, estava lá o pastor Jonas, hoje é grande amigo meu, e não, porque a reencarnação não existe, em pleno programa. E aí eu dei uma chave de galão nele. Pastor, se João Batista não era a reencarnação de Elias, logo Jesus não foi o Messias. Porque ninguém veio preparar o terreno espiritual do Cristo com o nome de Elias. Agora, quem cumpriu essa missão? João Batista. Então, se o senhor não acreditar que João Batista era a reencarnação de Elias, logo Jesus não foi Messias. Ele, e não deu a resposta. Não mexa comigo não, que... Mas ele hoje é meu amigo. Uma vez nós fomos num programa da meia-noite na TVE, aí nós estávamos fazendo sala, nós conversando, eu ia falar sobre materialização de espíritos, que a Lucilene me pediu. Ele disse, professor, eu gostaria de ver um espírito materializado. Ele queria ver. Eu digo, pois não, pastor, o senhor está diante de um. Não, aí ele brincou. Bem, tempo é pouco, porque o livro tem muito conteúdo, hein, gente? É para estudo, pesquisa e para oradores espíritas também. Tem um material muito farto. Aí eu vou para, vamos dizer assim, provas da imortalidade da alma através de fatos.
E um dos fatos que eu coloquei aqui, para mim, foi o fato mais real, mais concreto da imortalidade da alma. Se quisermos provar a existência da alma, esse fato para mim é o maior. Ele esteve no Fantástico, que eu sempre anotava as datas, depois ia na imprensa, via, recolhia. Ele era médico em Duque de Caxias. E um belo dia à noite, eu estava em casa, chovendo muito, quando uma menina bate à porta da casa dele à noite, pedindo para que ele fosse ver a mãe. Estava muito doente. Ele então pegou logo a maleta. Ele era materialista. Ouçam meu, era. Pegou a maleta, botou a menina dentro do carro e lá se foi. Mas, distante, buraco, chuva, ele ficou intrigado. Como que ela havia achado a casa dele à noite, né? Chovendo. E quando desce do carro, ela disse assim: a mamãe está ali naquele quarto. Ele se dirigiu, começou a tratar da mãe, estava em coma devido à pneumonia. E começou a medicar. Homem bom, por isso que o Papai do Céu usou, né? E dando medicação. Quando 6, 7 horas ela começa a despertar, ela disse: quem é o senhor? Ai, a sua filha foi me chamar. Minha filha foi me chamar? Nós duas estávamos muito doentes. Ela morreu, ela está há 2 dias insepulta no quarto ali posterior. Quando o médico abre, a menina morta em cima da cama. 2 dias insepulta. Ora, amigos, esse fato não vem para cá que houve, porque o cidadão era materialista. Se fosse o Afrânio, tudo bem. Gilson, Gilberto, etc., Jorge e tal, espírita, tudo bem, mas era materialista. E ele mais tarde deu uma entrevista no Dia. Eu tenho essa matéria, porque eu pesquiso os fatos, guardo, eu tenho um arquivo muito bom. Eu tenho lá na rádio 60 pastas dos meus arquivos implacáveis. E quando um belo dia eu falei: eu vou convidar esse médico para dar uma entrevista aqui na rádio, que eu tinha um programa de entrevista, aí eu soube que ele havia desencarnado. Aí então está esse fato. Eu também não deixei de citar o Tissot. Isto aqui é um quadro de 2 espíritos materializados. Vocês já ouviram falar no pintor James Tissot? Entre no Google, na internet, e vejam os quadros produzidos por ele. Amigos, é uma coisa linda. Material riquíssimo. Ele estava na Inglaterra, que houve um problema na França, ele foi para a Inglaterra e tomou conhecimento que o Wellington era um médium de materialização, e ele então foi convidado para assistir. O Eglinton, ele ficava aqui, as pessoas do lado dele dando a mão a ele, e os espíritos se materializavam na frente. Não tinha nada de cabine, nem nada. E aí, quando ele está na reunião, 2 espíritos aparecem, que é exatamente, ele vai para o... Onde é que é a internet? É aqui, né? Eu já estou vendo. E aí, ele vai para o ateliê e debuxou. Esse é o termo técnico, né? Debuxou
os dois espíritos materializados. Uma era a noiva dele, amor da vida dele, que havia morrido que aliás, ele devia ser noivo de 6 anos, ela desencarna, e o guia espiritual dela. Esse quadro foi vendido para os Estados Unidos por 12 mil libras. Uma empresa de seguros comprou esse quadro. Outro fato é de que os espíritos voltam para contar, também está aqui, aconteceu com o Coelho Neto, estaria dentro da transcomunicação instrumental, ou psicoinstrumental. O Coelho Neto, como todos sabem, era contra o espiritismo. E um belo dia, a neta dele, Esther, desencarnou. O marido da filha também desencarnou. Mas ele começou a perceber que a filha ia para o andar de cima, se trancava, e aí a esposa do Coelho Neto disse assim: a Júlia, ela está falando com a nossa neta ao telefone, com a Esther. O indivíduo que, contrário ao espiritismo, a neta falando ao telefone, mas o Coelho Neto desconfiava que a filha devia já estar com algum caso, por isso que... Mas não. Quando a filha certo dia entrou no quarto, se fechou, tinha extensão no primeiro andar. Ele disse que hesitou, mas aí ele pegou o telefone na extensão e ouviu a voz da própria neta, relatando fatos que só pessoas de intimidade poderiam saber. A família nega isso até hoje. Mas eu sou presidente do conselho do Abrigo Teresa de Jesus, há mais de 40 anos também, 40. E nós temos lá o discurso de conversão ao espiritismo do Coelho Neto, original. E tem mais. Ele deu uma entrevista ao Jornal do Brasil no dia 7 de junho de 1923. E dizer que ele estava louco, não. Porque 2 anos depois, ele foi presidente da Academia Brasileira de Letras. Não podia ser louco. E ele deu a entrevista exatamente falando sobre isso. Eu tentei procurar nos arquivos do jornal, não encontrei. Fui na Biblioteca Nacional, também não encontrei. Mas o Risini me entregou a fotocópia da entrevista que ele deu ao Jornal do Brasil. Olha só como é que é importante a gente se documentar. Outro dia desse, recebo um e-mail. Eu sou neta de Coelho Neto. E na minha família não se sabe disso, nunca ninguém. Eu confesso a vocês que eu mandei um e-mail assim, bem seco, porque ela estava tentando já, querendo uma ação. Ela se dizia espírita, não sei, mas de qualquer maneira, ela tentou. Não, mas na família ninguém sabe. Eu digo, então, minha filha, vai ao Jornal do Brasil, vê a entrevista que ele tem, e tem mais. No livro Escritores e Fantasmas, do Risini, ele colocou esse discurso. E também essa entrevista que ele deu ao Jornal do Brasil. Então, são provas dos fenômenos vamos dizer assim, que os espíritos voltam para contar através do telefone e outros instrumentos. Com relação às minhas participações nas reuniões de materialização de Caratinga, quando sobrava ectoplasma, os espíritos vinham, traziam aparelhos para a cura do câncer. E houve uma vez um caso muito engraçado. A minha filha
já estava com câncer, e eles traziam um aparelho, mais ou menos desse tamanho assim, saiu uma luz vermelha, cármina, uma coisa linda, e aplicavam nos doentes do câncer, etc. Um belo dia, quando a Márcia acabou de fazer o tratamento, eu já era vice-presidente do grupo, terminado, eu estava ali, o pessoal conversando, aí eu fui dentro da cabine, falei, eu vou procurar, eu quero ver se está o aparelho. Olha só a lição que eu levei. Quero ver se está o aparelho. Aí, procurei debaixo da cama, não tinha nada. Cama, o armário não tinha nada, mesa, não tinha nada. Saí assim como ninguém quer nada. Assim, né? Desapontado, né? Bom. Não demora muito, o Chico convida para a gente ir a Uberaba, na casa dele. O Chico sentado aqui, o Antônio aqui, o médium, eu, Dona Maria, os 6 companheiros do grupo. Aí o Chico, em determinado momento, disse assim, Gerson, aquele aparelho dos raios curativos, sabe? O Palminha que deve ter dado serviço, né? O Zé Grosso. Aquele aparelho dos raios curativos, sabe? Digo, ah, sim. Porque ninguém sabia que eu tinha entrado para procurar o tal aparelho, né, do grupo. Eles trazem de nosso lar, materializam na terra, fazem os tratamentos, desmaterializam de novo e levam para nosso lar. Entendeu? Ah, Chico, entendi. Nessa reunião, eu tive o prazer de abraçar o meu filhinho desencarnado, com 1 ano e 10 meses, com câncer na omoplata. Interessante que ele desceu do teto. Os espíritos saíam da porta. Ele desceu do teto. Eu estava numa cadeira de balanço, que eu também doava ectoplasma. Foi descendo aquele traço verde bonito. Foi ficando pequeno, veio se dirigindo, a gente não toca nos espíritos, ele entrou às minhas pernas, pegou a minha mão e disse assim, eu quero a sua bênção, falou por último, papai. Aí eu abracei chorando, na cabecinha dele, o cabelinho, foi quando ele disse, papai, não posso ficar mais, porque o senhor está muito emocionado e cria problemas para o médium, né? E aí ele foi devolver ectoplasma, né? Nessa reunião, eu abracei mais de 20 espíritos materializados. Se há alguém que pode dizer que a alma continua a viver, sou eu. O meu espírito sou eu. 20. Meu pai me beijou, minha mãe me beijou, a minha última esposa, a minha esposa, a primeira, que eu casei a segunda vez, né? Mas a primeira também me deu palavra de incentivo. Abracei o doutor André Luiz materializado. Gente, eu não tem um fato, por isso ele me chamou e botei até a mão aqui no jaleco, um botão. Quando os jovens lá da UZS quiseram levar peça ao nosso lar, disseram, como é que é a roupa do doutor André Luiz? Eu digo, olha, na época que eu abracei, era um jaleco e um botão aqui em cima, e de fato, né? Bem, então, esses companheiros voltam para contar, para falar que a vida continua, né? Bem, está quase, né? Não, mas eu vejo 2. O que tem mais minutos eu vou por ele. Estou brincando. É que eu queria exatamente trazer fatos que estão mais perto de nós, né? Com relação, eu tinha até separado, exatamente, que as comunicações dos espíritos têm por finalidade a instrução, ver o trabalho de Chico Xavier, né, através da instrução, como também consolar
que é a questão 934 do Livro dos Espíritos, diante das perdas dos entes queridos. De fato, a perda da nossa primeira filha foi muito doloroso. Ela desencarnou no dia do meu aniversário. Completava 25 anos de vida. Aliás, a outra filha e a esposa, todas as três morreram no dia do meu aniversário. Quando chegar lá em cima eu vou querer saber, né? Porque, pô, 3. Foi muito doloroso, né? Tanto que até me lembro que quando eu sentei pela primeira vez em Caratinga, nas cadeiras dos doentes, fez a prece, aquela coisa toda, e pela vidência eu vi os meus 2 filhos, Alcino de um lado e o Serginho do outro. E a minha filha fala pelo pensamento, né? Telepaticamente: papai, nós estamos aqui porque esse coração sofreu muito por nós. Então era uma forma de me dar um testemunho, né, de gratidão. E um belo dia, estou lá no discípulo de Allan Kardec, na rua Cabo Sul 28, casa 11. Fui vice-presidente de lá também durante uns 17 anos. E na reunião mediúnica, nisso, eu comecei a receber, fiquei assim muito emocionado na reunião. Nisso, o médium era uma médium sonambúlica. Começou assim: meus amigos. Eu virei para o companheiro do lado: é minha filha. Quer dizer, o espírito não precisou dizer: olha, eu sou Alcine, né? E ela então tem uma expressão que ela utilizou, sabe por quê? O secretário do grupo, ele tinha um gravador, ele gravava as mensagens. E ele era aposentado, depois passava as mensagens em mimeógrafo a álcool. Quando eu fui escrever o livro, eu disse, me lembrei, a mensagem tem o título: Eu Não Morri. Fui lá e coloquei aqui na íntegra o que ela me passou, mas em determinado momento ela diz assim: ó, meu querido pai, estou feliz, não chore, porque eu comecei a chorar muito. Estou trabalhando, eu não morri. Meus amigos, eu era uma alma devedora e quando se deve há que pagar as dívidas. E vai por aí. Ela então, uns dias antes, eu ia dormindo, ela se aproximou também, e ela então contou que o câncer dela, que foi na região pélvica, foi em virtude, ela disse assim: papai, eu paguei maternidade criminosa. Foi abortos que ela cometeu, porque foi exatamente nessa região onde ela teve o câncer, né? O outro, nosso filhinho, também o câncer, 3 tumores operados. Ele disse: papai, eu paguei crimes, atrocidades e traição. Então, eles voltam para contar, seja através do sonho, seja através da mediunidade, seja através da materialização. A verdade é que os nossos entes queridos não morreram, eles apenas desencarnaram. Essa é a esperança que a doutrina espírita nos traz, porque a morte, desaparecimento, nada, é muito doloroso. Quem já passou, né, ver um filho, porque ver o pai, a mãe é um processo natural, mas o contrário é sempre mais doloroso. Mas de qualquer maneira, qualquer ente querido que parte, para nós é uma alegria muito grande, a esperança, e esse livro é exatamente para mostrar que a vida continua e um dia todos nós nos encontraremos no plano espiritual. Que Deus nos abençoe.